A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Robin Nilson e eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração nesse momento. Está no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 5, que diz assim: Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Olha que palavra, né? Abençoada para todos nós no que diz respeito aí ao batismo. Esse batismo aqui no Espírito Santo, ele quer dizer que todos nós, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já temos ali o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então ninguém pode se converter se não tiver ali o auxílio, né, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem convence o homem. Por mais sábio que a pessoa seja, por mais inteligente, por mais que essa pessoa tenha aí estudado muito, né, e domina aí todas a oratória, mas ele não vai convencer ninguém, né? Ele não vai convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, né? Então, todos que se convertem ao Senhor já tem o Espírito Santo. Já tem o Espírito Santo. Agora, o batismo, o revestimento do Espírito Santo, aí não é todos que tem, não. É para todos, mas nem todos têm ali o desejo ou o interesse de subir um pouco o seu nível espiritual na presença do Senhor, né? A gente sabe que tem pessoas que eles têm um nível espiritual um pouco mais elevado, né? E Jesus que diz, né? Quem busca, encontra. Quem bate, as portas se abrem, né? Quem pede, recebe. Isso são expressões que a gente tem conosco e sabe que acontece, né? Não tem como a porta abrir se você não bater, né? Não tem como você encontrar alguma coisa se você não buscar por aquilo, né? Então a gente precisa buscar, a gente precisa se esforçar também para ter esse nível espiritual, essa comunhão a mais com Deus. A gente precisa buscar, né? E de que forma que a gente vai buscar? Jejuando, orando. A gente vai buscar vivendo assim uma vida separada para Deus, porque isso quer ser santo, né? Ah, eu não consigo ser santo. Perfeito só Deus, mas santo dá para ser. Porque santo é viver separado do mundo, né? Ah, Rubens, mas nós estamos no mundo. A gente está no mundo, mas nós não somos do mundo, né? O mundo quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, por quê? Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele? Porque o mundo, ele é transitório, não é? É passageiro. Mas a palavra do Senhor, ela subsiste de geração a geração. Então é por isso que quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo, essa comunhão com Deus, essa vida santa, irrepreensível diante de Deus,
dá para viver ela, dá para viver, né? Então, tem gente que busca essa comunhão a mais, e essa comunhão, ela vem aí nos dar esse gostinho, né, de buscar pelo Espírito Santo, de buscar a esse relacionamento a mais com o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é de suma importância para o cristão fazer a obra de Deus. Não tem como você pregar sem estar revestido do poder de Deus. Não tem como você cantar sem estar revestido do poder de Deus. Não tem como você evangelizar se não estiver revestido do poder de Deus. Não tem como você aconselhar se você não estiver revestido do poder de Deus. Não tem como você vencer uma perseguição do inimigo se você não estiver revestido do poder de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. E tem gente que não dá muito crédito, né? Acha que os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, isso ficou lá no passado. Só os cristãos, os nossos ancestrais é que receberam isso. E que isso não está para os dias de hoje. Mas nós acreditamos que sim, está para nós. E graças a Deus, eu recebi o batismo, eu recebi o revestimento de poder da parte de Deus. E é por isso que eu estou aqui falando em nome de Jesus. Por isso que eu estou aqui falando com alegria, né? Porque Deus me revestiu, Deus me deu coragem, né? Para que eu pudesse estar aqui. Se eu não estivesse revestido do poder de Deus, eu não ia conseguir falar com tanta certeza de Deus, dessa maneira que eu estou falando aqui. Então, a gente vai ver em Atos 2 a descida do Espírito Santo, e todos ali estavam reunidos, né, em um só lugar, e todos ali foram cheios do Espírito Santo. Quando nós afirmamos que foram cheios do Espírito Santo, isso é o que? Coragem que eles receberam para levar a palavra. Ali em Atos 2, a igreja ela foi inaugurada. E ali a igreja começa a sua trajetória na terra. Ela começa ali a desenvolver o seu trabalho. E o inimigo ele não ficou satisfeito com o revestimento de poder que a igreja recebeu naquele dia, né? Esse dia no qual nós lemos aqui em Atos 1:5, que diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E o dia foi o dia de Pentecostes, né? Que ali todos receberam essa coragem para evangelizar, para ganhar almas, e o inimigo não ficou satisfeito, né? É assim, irmãos, logo após uma grande vitória, logo após ali um grande êxito na presença do Senhor Jesus, confirmação, logo após ali que você recebe esse poder maravilhoso, o inimigo ele quer roubar, o inimigo ele quer tirar, né? E não demorou muito, né, para que a perseguição contra a igreja viesse, né? Mas todos ali, todos os discípulos, todos os apóstolos ali que receberam, né, foram mais de 120 pessoas que foram cheias, revestidas do poder de Deus, e a partir de então eles começaram a fazer a obra de Deus e as perseguições vieram, mas eles não se intimidaram. Por que eles não se intimidaram? Porque Deus havia naquele dia capacitado eles para esta grande missão, que é ministrar, levar a palavra de Deus, levar o evangelho adiante, né? Deus havia revestido eles.
Tanto que a gente vai ver que os apóstolos, né, eles foram mortos de forma terrível, né? Logo depois veio a perseguição contra os cristãos, né, os judeus, os cristãos e os imperadores, né, vieram ali jogar eles em arenas, colocaram eles ali para serem devorados por leões, tigres, né, esses bichos ferozes, né? E mesmo assim eles não negaram o nome do Senhor. Mesmo assim eles não rejeitaram, né, e não deixaram de anunciar que Jesus Cristo, somente Ele salva o homem, que somente Ele pode restaurar a vida do ser humano. Somente o Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos salvar. É somente Deus. E quando o crente, ele recebe isso da parte de Deus, irmãos, quando ele recebe esse revestimento, né, esse batismo no Espírito Santo, ele não tem vergonha, ele não tem timidez, ele não nega o nome do Senhor. Seja por qualquer situação que for, ele sempre vai defender o Evangelho. Ele sempre vai defender, aleluias, ali a sua fé. Então, que todos nós possamos buscar esse revestimento de poder para nós termos uma vida irrepreensível diante de Deus, para que nós possamos proclamar o Evangelho com mais fé, com mais alegria, com mais vontade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.